Meu nome é Leonardo Furt, eu sou superintendente-geral do CRA e faço essa abertura aqui com muita satisfação em nome do presidente do CRA do Rio de Janeiro, o administrador Wagner Siqueira. É uma satisfação receber todos aqui, ter audiência, a participação, o prestígio que vocês dão ao Conselho Regional de Administração, não só de vocês que estão aqui presencialmente no auditório, como de todos os que estão nos acompanhando neste instante, ao vivo, pela internet, através da web TV do CRA, já que o evento está sendo transmitido ao vivo, para todo mundo. E uma honra estar recebendo aqui os palestrantes, sob a coordenação do administrador Hélio Meirim, que coordena a Comissão de Logística do CRA do Rio de Janeiro, para esse segundo ELOG, segundo Encontro de Logística, tema que coincidiu com o evento ontem promovido pelo governo federal, lançamento do plano de concessões. Então, em boa hora, a Comissão de Logística do CRA traz, mais uma vez, o tema logística à discussão, uma área que é importantíssima para nós administradores, para todos os profissionais envolvidos na área de gestão, tecnólogos na área de logística e todos os demais que compartilham esse conhecimento, esse interesse por uma questão tão importante para a mobilidade, para o escoamento da produção, para o aumento da produtividade do Brasil e, portanto, para o crescimento da economia brasileira. Então, sem mais delongas, mais uma vez agradecendo por estarem prestigiando o evento aqui no CRA e aqueles que estão nos acompanhando pela internet, passo a palavra ao administrador Hélio Meirim, coordenador da Comissão de Logística do CRA do Rio de Janeiro. Muito obrigado. Bom dia a todos. Como o Léo falou, eu sou Hélio Meirim, tenho o prazer de coordenar a Comissão de Logística aqui do Conselho. Gostaria de, primeiramente, agradecer ao Conselho pela oportunidade que dá à Comissão de desenvolver não só esse evento, mas alguns outros que, ao longo do tempo, a gente vem procurando desenvolver, aos colegas da Comissão que se empenharam bastante para que a gente pudesse programar um evento dessa magnitude. Nós temos hoje 5 palestrantes, um evento que a gente cuidou com bastante carinho, 6, o Moura ali está me corrigindo. Agradecer aos palestrantes. É verdade, Agradecer aos palestrantes pela dedicação, por abraçar o nosso evento. Então, hoje pela manhã nós vamos ter aqui o Eduardo, que já se tornou nosso amigo aqui, está sempre aqui com a gente, compartilhando as ações que o governo vem fazendo em termos de logística para o nosso estado. Então, agradecer aí aos palestrantes e agradecer a todos vocês por investirem o tempo de vocês numa área que eu, por exemplo, adoro. É uma área extremamente promissora, uma área que o Brasil, principalmente nesse momento, vem demandando bastante dos profissionais de logística. E espero que todos nós tenhamos um excelente evento, que todos nós possamos aprender ainda um pouco mais com cada uma das palestras que nós vamos ter aqui. Para também a gente não se alongar, eu gostaria de chamar o Eduardo aqui, por favor. O Eduardo é um amigo nosso que já esteve conosco aqui no Conselho. O Eduardo é o superintendente de logística do Estado do Rio de Janeiro. Não vou fazer mais apresentações do Eduardo, porque ele mesmo se apresenta. Agradecer em nome do Conselho e da Comissão pelo apoio, pela amizade que ele tem pela nossa comissão, Eduardo? Então, por favor, se apresente e obrigado e boa palestra. Eu que agradeço. Bom dia a todos, bom dia aos conselheiros. A oportunidade, em nome do Governo do Estado, de estar aqui nessa casa mais uma vez, e podermos aí conversar um pouquinho sobre essa questão de logística nessa semana, especificamente, esperamos que seja bem promissora para a logística no nosso país e no nosso estado. Sem também me alongar muito, vamos começar pensando que quando se fala de logística, a gente está falando realmente de uma coisa que no mundo competitivo há bastante tempo deixou de ser uma commodity. Nós estamos falando de um tremendo diferencial competitivo para as empresas, para os estados, para o setor público, até para qualquer um de nós, quando se pensa em deslocamentos, em possibilidades de acessos, em competitividade. E aí começa-se a refletir o que faz, por exemplo, que esse nosso país
né, tenha, por exemplo, na soja, né, um conjunto de produtores de grande excelência, de fazendeiros excelentes, da porteira para dentro, né? Há 2 décadas o país é o maior produtor de soja, mas não conseguimos colocar essa soja de forma competitiva no mercado internacional. Ao passo, por exemplo, que a China consegue colocar um lápis ou um automóvel em condições mais competitivas em qualquer lugar do mundo. Então, o que estamos falando quando entramos nessa questão? Eu trouxe aqui alguns números para mostrar essa questão da logística deficiente, o tal custo Brasil com o qual a gente tem sofrido tanto, né? As deficiências na logística representam 1,8% dos produtos industriais no Brasil. Esse é um dado da Fiesp do ano passado. O Brasil está em 114º lugar entre 148 países no quesito de infraestrutura. Isso é do World Economic Forum, né? Aqui fala-se de infraestrutura, cada um tem uma abordagem do que é infraestrutura. Alguns envolve também energia, envolve segurança, outros, então, alguns dados, por exemplo, agora nessa semana mesmo saiu, temos 1,6% do PIB em infraestrutura. Não importa exatamente qual é a abrangência dessa infraestrutura que estamos falando, vou falar um pouco mais adiante, mas o fato é o seguinte, esse comparativo, né, em relação aos outros países do mundo, é o que nos preocupa e que nos tem assustado. Apenas 16% do PIB aplicado à infraestrutura, contra 52% da Índia e 71% na média dos países desenvolvidos. Isso é um relatório da McKinsey. E as indústrias aplicam até 60% dos investimentos de um único projeto para garantir a logística integrada e viabilizar a produção. Isso é do Diário da Comércio e da Indústria também do ano passado. Então vejam que são números que mostram a importância de destravar esse tipo de gargalo, né, que cada vez mais se acentua. Estava comentando com o Hélio, né, no momento que estamos aqui falando, estamos produzindo novos carros. Né, novos carros, até o final desse evento de hoje, quantos novos carros estão numas vias que, com muito pouca possibilidade de serem ampliadas, de terem condições de atender essa demanda crescente. Se a gente for avançar no comparativo internacional, pegando os principais modais aqui de infraestrutura, né, nós vemos aí dados que podem ser, falam por si mesmos, né? Quer dizer, em termos de rodovia, isso aqui é a posição relativa, né? O Brasil está em 123º, contra a China 54, Índia 86, Rússia 136, África do Sul no 42º lugar. Mesma coisa a gente vai ver para ferrovias, para portos, para aeroportos, tá? A fonte aqui é uma elaboração da Associação dos Exportadores Brasileiros, da Global Competitiveness. Isso mostra, por exemplo, por que embarcar um container no Brasil, né, custa, em média, hoje, cerca de $2.300, o que é 21% a mais do que nos países do sul da Ásia e 5,5% a mais do que na África subsaariana. Então, vemos como está a nossa... Isso aqui são dados do Fórum Econômico Mundial, saiu agora na Veja. Então, são preocupações que nos afetam tremendamente, e veja que isso daqui não se compra na farmácia. Quer dizer, é preciso muito planejamento, é preciso muito investimento para destravar gigantes de ativos logísticos como esse. Mas vamos perceber também que não falamos só dessa infraestrutura física, né? Nós temos imersos nesses custos logísticos, e a gente, quando está falando de custos logísticos, estamos falando de armazenagem também, de estocagem, de administração, além do transporte em si. Então, dificuldades burocráticas, né, dos órgãos anuentes, por exemplo, são tremendas, embora realmente seja uma porcentagem menor do que a infraestrutura física. Mas vejam, por exemplo, o caso da Anvisa, em que nós temos até feito pesquisas aí em relação a esses custos logísticos, e vemos a dificuldade de você liberar, desembaraçar, né, por amostragens da Anvisa que exigem que esteja em conformidade, e além da Anvisa ainda vem uma fiscalização dupla, vem depois o Ministério para também fazer outra fiscalização. Então são dificuldades de procedimentos, dificuldades burocráticas que atravancam totalmente também a liberação, fazendo com muitas vezes que certos importadores, né, ou operadores saiam de um porto para outro, para operar em outro porto, e às vezes até a nível internacional saiam do Brasil para operarem com outros países. Bem,
Isso, falamos então do plano geral, né, do país, e aí a gente desce em termos do nosso Estado, né? Vamos trazer agora um foco para cá. Ao mesmo tempo que a gente vê essas dificuldades, e essas dificuldades ficam muito claras quando a gente tem um Estado pequeno, relativamente pequeno, né, em termos territoriais, e também cheio de acidentes geográficos, temos, né, rios, temos montanhas, temos montanhas, não, morros, né? Descobri que no Brasil não existe montanha, acima são morros, mas enfim. Ao mesmo tempo tem isso, temos vários ativos logísticos, vários empreendimentos de porte concorrendo entre si e nesse espaço geográfico para adquirirem competitividade. O ICMS arrecadado nessa nacionalização de cargas importadas é extremamente importante. Chega a ser, hoje, ano passado, representando quase 20% do total da arrecadação do Estado. Então, vejam a importância da logística para os cofres estaduais, né? Quer dizer, como essa atividade é importante. E se não pensarmos, então, num planejamento adequado dessa malha logística, desses ativos, nós vamos ver eles batendo cabeça, literalmente. Então, por exemplo, aqui na altura dos portos aqui da CSN, CSA, o Porto Sudeste, né, costuma-se dizer que tem muito porto aqui, muito terminal para pouca água, né? E aí temos Barra do Furado, Porto do Açu, Porto do Rio. Costumam sempre dizer, mas por que vocês estão investindo no Porto do Rio, se tem também Itaguaí? Por que não um em decorrência do outro? E por que as malhas ferroviárias estão sendo recuperadas? Vale recuperar para pegar a produção do açúcar, sim ou não? O fato é que, se não tivermos um planejamento adequado para esses investimentos, bate-se cabeça e corre-se atrás de investimentos como, por exemplo, o Porto do Açu. Então, chegou o Ike bate, não, vamos fazer um Porto do Açu. Aí depois vamos pensar no corredor logístico para ele. Vamos fazer um Comperge. O que vai ser o Comperge? Vai ser uma grande refinaria? Vai ser um polo petroquímico? Bom, primeiro faz, depois vamos pensar em infraestrutura para ele. Quais os acessos? E isso realmente é exatamente o que conspira contra a competitividade. É não ter o planejamento necessário para pensar, no mínimo, junto com os grandes investimentos. Então, vamos falar um pouco agora sobre o plano estratégico de logística e cargas, que todos os estados, né, por incentivo até do governo federal, ou já fizeram seu, ou estão fazendo, ou devem fazer, né? Quer dizer, isso ele deriva do PNLT, que é o Plano Nacional de Logística e Transporte, onde se pensou, desde 2003, depois de 2007, agora 2011, a começar a pavimentar com algum pensamento coordenado a infraestrutura desse país, a infraestrutura logística. Então, o Plano Estratégico de Logística de Cargas, da última vez já tinha falado, não vou me alongar da história dele, vou mostrar os avanços que nós tivemos até agora, mas ele começou a ser concebido em 2008. Né? Nessa época tivemos problemas de recursos, conseguimos fazer só um primeiro mapeamento, e em 2011 para 2012 foi que realmente começamos a desenvolver, já aí com o Banco Mundial, este plano. Este plano, então, no início, como eu falei, o primeiro mapeamento eram valores do Estado, foram R$500 mil, simplesmente mapeamos a infraestrutura. Dessa vez foram R$5 milhões, com mais envergadura, e o apoio institucional do Banco Mundial. Então, conseguimos contratar uma consultoria interessante para desenvolver isso, e estamos agora na fase final. Estamos encerrando esse plano. Ele é um master plan que vai indicar as intervenções estratégicas prioritárias para a infraestrutura logística, visando o desenvolvimento ordenado do sistema de cargas. Os benefícios são reduzir significativamente o custo logístico para as empresas, reduzir gargalos viários e a emissão de poluentes, instrumentalizar o Estado com banco de informações e dados para suporte ao planejamento e gestão da logística de cargas, e capacitar o governo estadual a receber financiamento para os projetos identificados no plano. Vamos lembrar que tanto o PIO como o PAC do governo federal, o PAC 1, por exemplo, empacou muito porque não haviam projetos bem estruturados. Então, você tinha até o dinheiro na época, mas o governo não conseguia liberar, porque tinham boas intenções, o inferno está cheio, como dizem. Então, sem o projeto estruturado, sem uma noção de realmente qual a prioridade, o governo federal não solta dinheiro. E assim também os organismos internacionais. Então, é muito claro que a gente precisa ter esses projetos.
Mas o objetivo fundamental é isso que está aqui em vermelho. É consolidar o Rio de Janeiro como uma plataforma logística de classe mundial. Então, temos que ter essa inserção competitiva. Caso contrário, a gente patina no próprio desenvolvimento, cria deseconomia. Para atingir esse objetivo, nós vimos o seguinte: era preciso identificar âncoras logísticas, né? Quer dizer, que ativos logísticos existentes no Rio de Janeiro poderiam ser elencados. Elencamos 13, pode parecer demais, mas isso é assim, o que seria a cara do Rio de Janeiro, de forma que, se esses ativos, se essas âncoras funcionarem bem, nós teríamos condição de chegar a essa plataforma logística. Então, essas foram as âncoras. Depois eu vou dizer como chegamos lá, né, que é exatamente a lógica do PELC, mas é bom já ter essa cara do Rio de Janeiro. Então, quais são essas âncoras, né? Quer dizer, é o Porto do Rio, o eixo multimodal Rio-São Paulo, fundamental pelo que representa em termos de economia, esses dois estados. Também o eixo Rio-Espírito Santo, estamos falando da 118, a ferrovia que vai ligar, para inclusive abastecer o Porto do Açu. O eixo multimodal Rio-Minas, vários produtores mineiros de café, de outras, querem exportar pelo Rio. Existe até um projeto chamado Portas de Minas, Portos do Rio, mas acabam não tendo essa conexão, então escapam para Santos ou Vitória. O Porto do Açu, o arco metropolitano, os acessos à região metropolitana do Rio de Janeiro, fundamental pela importância que tem, o Porto de Itaguaí, as ligações transversais no Estado e suas fronteiras, as ligações da Serrana Noroeste ao resto do Estado e fronteiras, instalações logísticas de apoio à atividade offshore e o Aeroporto Internacional do Galeão. Então, essa é a cara do Rio de Janeiro em termos dos seus principais ativos logísticos que a gente tem que cuidar e fazer com que sejam competitivos. Bem, a metodologia, então, para o PELC, né, foi isso. Quer dizer, primeiro, aquilo que eu falei, identificação da infraestrutura física, da logística de cargas, aí a definição de pesquisas, montagens de bases de dados, matrizes, zoneamentos. Isso é comum, mais ou menos, a qualquer plano logístico. Você tem que fazer as pesquisas origem e destino, fazer inventário dos planos existentes. Praticamente todos têm isso. Modelagem, cenários, simulações e testes, de novo. E aqui começa a nossa cara, mais ou menos. Porque se a gente demorou um pouco, ou até mais do que deveria, para fazer o nosso plano, por outro lado, a gente conseguiu impregná-lo de uma coisa muito particular de Rio de Janeiro. Quer dizer, a gente conseguiu pensar bastante e dizer, bom, Rio de Janeiro, a gente não quer que seja um plano sem demérito a qualquer outro, mas não queria que fosse um plano igual a qualquer outro também, porque a gente teve tempo de pensar e sabe que o Rio de Janeiro tem particularidades que tinham que ser tratadas. Daí chegaram aquelas âncoras, chegaram esses estudos estratégicos, que eu vou falar deles, e para chegar a uma proposta hierarquizada com análise de retorno e o relatório final, que estamos próximos de concluir. Ao longo disso, você tem toda uma parte de transferência de tecnologia e conhecimento, um plano de comunicação e um plano de governança, sem o que também esse plano pode acabar ficando numa gaveta, não é o que se quer. Então, a governança é fundamental para que depois dele decorram atividades institucionais e de investimento necessários para os projetos saírem do papel. Bem, definimos as regiões de interesse logístico, então recortamos o Estado, quer dizer, o Estado tem suas regiões tradicionais, mas de acordo com cada estratégia, por exemplo, a Secretaria de Segurança tem sua estratégia, define regiões interessantes, né, para efeito de controle de vetores, né, a Secretaria de Saúde também, qual é o setor de controle de AIDS, setor de controle de dengue, a Secretaria de Agricultura define suas bacias hidrográficas, desenvolvimento também, e a gente fez, então, recorte logístico do Estado, né? Regiões mais adensadas, regiões menos adensadas, com os ativos que correm. Esses quadradinhos e triângulos são exatamente onde a gente fez oficinas e reuniões regionais, para ir ao campo e entender com os principais atores logísticos ali quais são os principais problemas. Então, foram essas oficinas, quer dizer, dentro de um processo participativo, nós fizemos oficinas, seminários, oficinas e reuniões, aqui estão, em todos esses lugares, Niterói, Rio de Janeiro, definidas aquelas regiões, né, na região metropolitana, Santa Cruz, fomos para Médio Paraíba, Barra Mansa, Campos, Norte Fluminense, Caxias, Petrópolis, Nova Iguaçu, Itaperuna, aqui estão todos os locais que fomos. Em cada uma delas, contando com o apoio da Firjan ou das associações comerciais locais, coletamos esses pleitos, recebemos vários pleitos, coisas que às vezes a gente não podia imaginar,
estando dentro de um gabinete, né, o que era a realidade do local, situações, às vezes, intervenções logísticas simples, e que poderiam desobstruir tremendamente. Por exemplo, eu vou citar uma que foi emblemática. Na saída do Aeroporto Internacional de Cabo Frio, por exemplo, você tinha todos os caminhões de carga, faziam uma volta de cerca de 80 a 100 quilômetros a mais, porque tinha uma pontezinha ali nessa outra, tem uma ponte, que não tem reforço estrutural suficiente para aqueles caminhões. Então, os caras têm que fazer uma volta sempre, para fazer uma coisa simples, você reforçar uma infraestrutura existente. Então, só para dizer que não precisam, às vezes, de grandes investimentos. A coisa está ali, muitas vezes a gente não percebe, não recebe. Então, essas oficinas foram muito interessantes para a gente perceber, em loco, o que são os problemas. Aqui está o total das entidades que prospectamos, tá? E presentes nos eventos. Então, todas as oficinas... Veja que os números são significativos, tá? Quantas entidades, porque a gente mandava um questionário antes, né, para que os caras pudessem responder. Então, mesmo que não estava presente, poderia contribuir de alguma forma, né? Então, aqui está o total das reuniões, das oficinas, o seminário no Galeão e o seminário em Juiz de Fora. Chegamos até a sair quando eu falei da importância da conexão com Minas. Saímos até da fronteira do Rio, fomos a Juiz de Fora para captar também, junto com os irmãos mineiros lá, os problemas. Bom, em todos eles, constituímos essa árvore de problemas, né? Dentro de uma lógica, veja que era uma coisa assim, às vezes, também isso é muito típico, né, quando você tem um problema, você quer de cara atingir a solução, né? Você sabe onde está doendo o calo, então, pô, eu quero tirar o sapato logo porque está doendo. E como o Rio de Janeiro tem esse passivo logístico muito grande, a gente sabe que realmente, poxa, rodovias de péssimas qualidades, difíceis de serem consertadas, o cara quer ir logo atingir o problema, sem que a gente consiga imaginar direito a causa, o que está causando. Então, fizemos todo um trabalho aqui dessa metodologia de identificar quais são as causas, qual o indicador do problema e que consequência ele está gerando, para que a gente pudesse realmente perceber e atingir as causas. Bem, as pesquisas de origem e destino, como eu falei, contagem volumétrica classificatória, isso é básico para a gente ter o processo de modelagem, de fluxos, né? Entender, então, foram mais de 68 mil pesquisas de origem e destino, o pessoal foi a campo entrevistando caminhoneiros, e contagem volumétrica, quantos passavam, tipo de caminhão, né? Em todos esses pontos, 16 pontos de pesquisa ao longo do estado. Fizemos esse levantamento visual em campo, isso daí era também uma coisa... uma inovação que se trouxe, esse caminhãozinho aqui, feito um Google Street View, uma fotografia de 360 graus, em que fizemos para 5.627 quilômetros de rodovias no estado. Então, temos um mapeamento importantíssimo para a gente ver a qualidade das rodovias, o grau de comprometimento dessas rodovias, porque, por exemplo, se vejam agora mesmo, o Arco Metropolitano, a gente é uma rodovia nova, começou a ser construída, e quem passa por ali já vê que estão construindo nas margens da rodovia, coisas bárbaras mesmo. Quer dizer, você amanhã já não tira mais o sujeito de lá, quer dizer, isso é muito comum, então, na hora que você precisa ampliar, não tem mais como. Então, esse levantamento é muito importante até para se conversar com as prefeituras. Porque o prefeito, quando chega, é a responsabilidade do prefeito ali do município, impedir esse tipo de comprometimento das rodovias. Mas quando o cara vai ver, já era. O sujeito já construiu lá seu barracão, ou construiu até um negócio, seu barzinho lá, já está com a sua birocha, não tira mais. Então, é muito importante que o cara possa ter esse dado para, a tempo e hora, conseguir impedir e liberar a via para o seu real uso. Bem, tivemos ao longo do processo, o Banco Mundial nos facilitou também a contratação de 5 especialistas, que foram fundamentais em logística, para definir essas regiões, definir os cenários, fazer esse agrupamento de pleitos, orientar os estudos estratégicos e toda a parte de modelagem e o banco de dados. Esses especialistas estão com a gente desde o início do processo e tem sido fundamental para discutir, porque cada vez mais a gente percebe que a realidade de cada um não é igual. Quando se discute a questão da logística, é muito importante que se tenha a visão global. Por isso que ele está sendo um processo participativo muito intenso, né, para que a gente não tenha verdades consolidadas. Tem que ser muito discutido mesmo. Bem, fizemos o treinamento também dentro de um modelo de 4 etapas, mas gerando outras também possibilidades. Então,
a gente parte do que é o tradicional, né, dentro da lógica do transporte, mas conseguimos também ter um software muito interessante, que é o Visum, que vai nos permitir também depois atualizar os fluxos de acordo com mudanças que podem acontecer nas rodovias, ferrovias, ou mesmo na implantação de novos projetos no Estado. Eu falava dos estudos estratégicos, nós, então, definimos 6 estudos estratégicos, que eram... O que são os estudos estratégicos? É aquilo que, para além do modelo, para além dos fluxos, para além de tudo que se vai entender e ver para o Estado como um todo, 6 deles teriam que ter um carinho muito mais especial. Por quê? Porque são muito também a cara do Rio, para além das âncoras, né? Quer dizer, isso daí são estudos já fundamentais, mas claro que eles têm relação direta com as âncoras que eu mostrei no início. Então, o primeiro deles, é claro, são projetos logísticos na região de óleo e gás. As regiões de óleo e gás são fundamentais para o Rio, dado que ainda, apesar de todos os problemas com o petróleo e tudo, com os preços do barril e tudo, ainda é o motor fundamental da economia fluminense. E, então, toda a atividade do pré-sal, toda a questão portuária para receber essas atividades, então, regiões como Macaé, o Rio de Janeiro, a parte do Caju e outras, todo o movimento de helicópteros, de catering, de levar suprimentos, a logística para a atividade petrolífera de óleo e gás é fundamental. Estava falando também do Comperj, por exemplo, uma estrada Urcos, que é Ultra Heavy Oversize Vehicles, são veículos enormes para levar esses equipamentos para o Comperj. Foi feita uma estrada especificamente para isso, né? Então, essa estrada também era muito importante que ficasse como um legado também para a comunidade, né? Então, hoje está se pensando lá, que leva até o porto de Itaoca. Então, enfim, intervenções que estão exigindo que se pense para atingir imediatamente o gargalo no setor. Mas, ao mesmo tempo, tem que se pensar para que possa ser um legado para depois. Veja que a própria questão do Porto do Rio, ali, quando a gente fala, temos o Porto Maravilha. Nós temos um projeto do Porto Operacional, que é o Porto do Rio século XXI, para atender petróleo. A Petrobras opera por ali, já tem 1.400 metros de berço, né, definidos, mas, ao mesmo tempo, tem o projeto urbanístico do Porto Maravilha. Então, é importante que esses projetos confluam numa confluência boa de oportunidades para que um não mate o outro. Como eu falei, a região metropolitana, a gente não pode, por mais que veja o interior, não pode prescindir de melhorar esse fluxo, porque é um gargalo tremendo, né, em toda a operação, em todo esse fluxo que entra e sai em direção à capital. Então, a melhoria na fluidez do tráfego rodoviário metropolitano era um outro estudo fundamental. A gente está chamando de estudo de desengarrafando o Rio. Mapeamos 10 pontos principais de engarrafamento para ver soluções possíveis para melhorá-los. A criação e consolidação de plataformas logísticas. Estamos falando de consolidação e desconsolidação de cargas. Importantíssimo para que você tenha, né, a divisão de grandes caminhões em caminhões menores que consigam atingir os pontos. Nós temos apenas 3 grandes plataformas logísticas hoje, né? Quer dizer, no Rio de Janeiro, assim, coletivas, né, e estações aduaneiras, quando, na verdade, Minas já tem um conjunto muito maior. Então, a gente tem que pensar em onde podemos colocar essas plataformas logísticas. O estudo apontou 11 lugares, 11 ou 12, André? 12, né? 14 lugares? Pois é. De possíveis novas plataformas logísticas que podem ser estudadas para melhorar a competitividade do transporte dessas cargas. A conexão logística Rio-Sul de Minas, eu já mencionei aqui, né, e Zona da Mata. A conexão logística no eixo Vale do Paraíba, Rio-São Paulo, né, dada essa importância. Vamos pensar numa ampliação da Dutra, vamos ver uma outra possibilidade. Serra das Araras, um tremendo gargalo, o que fazer com aquilo? Então, todos esses estão sendo estudados, né? E o plano de investimento nas concessões de rodovias, portos e aeroportos, né? Então, isso é muito interessante também, porque ainda temos um modal rodoviário que é predominante, por mais que até o próprio PNLT, o plano brasileiro, incentive e queira que a gente pense, né, em outros modais, quer dizer, sair tanto, mas ainda assim a malha rodoviária ela é predominante e não podemos escapar de pensar bem dessas concessões. Bem,
Com tudo isso, nós chegamos a essa árvore de critérios estratégicos, que é praticamente onde vai desembocar a lógica dessa hierarquização de projetos. Temos um desempenho econômico que é uma perna disso. E todo o resto, isso é para mostrar como a logística ela é complexa. Todo o resto entrou num critério que se chama um método AHP, que é um método mais qualitativo. Então, não estamos falando só de investimentos que venham a dar retorno, com uma taxa interna de retorno possível para atrair uma empresa privada nesse projeto, ou mesmo ser retorno para o governo federal. Você tem toda uma outra lógica de retornos, né, que pega a questão da sustentabilidade, o desempenho ambiental, escolhas da sociedade organizadas, importância para os critérios públicos, políticos também, quer dizer, para chegar a que intervenções, porque não adianta você chegar também e dizer, pô, essa é uma excelente intervenção, perfeita, mas amanhã ou depois não atende ao prefeito daquele município, ou a sociedade não está interessada naquilo, ou vai esbarrar em critérios ambientais, ou vai ter um processo extremamente demorado para ser implantado, né? Então, tudo isso foi visto. Ou não adensa cadeias logísticas. Você tem, por exemplo, investimento que vai atender uma determinada empresa, mesmo que seja grande, né? Então, a importância de atender as cadeias de logística, a importância de atender a intermodalidade, a importância de alavancar as âncoras, como falamos, né? De ter factibilidade político-institucional. Então, veja que para cada um desses, junto com especialistas, junto com os diversos atores, foram feitos pontuações. Então, entrava ali, foram votados, e aí entravam nessas pontuações para se chegar, então, ao número, né, onde aquele projeto se situaria. Então, vários projetos e grupamentos de projetos passaram por esse crivo para se chegar aos critérios estratégicos, né? A partir daí, então, vai se aplicar a análise multicritério, com categorias e pesos, onde a gente tem, diante daquilo, né, os benefícios esperados e o nível de complexidade. Ou seja, vamos priorizar aqueles que têm alto benefício e baixa complexidade, e, na outra ponta, desconsiderar ou deixar arquivado, né, os que têm menor benefício com maior complexidade. Então, dentro dessa lógica é que a gente vai chegar a essa hierarquização de pleitos, né? Bem, terminando, nós temos, então, como eu falei, uma preocupação muito grande, e por isso também estamos aqui hoje, para que esse projeto, esse processo, que sempre foi participativo desde o início, continue cada vez mais participativo. Ou seja, ele não se encerra no momento em que os relatórios estiverem concluídos, vamos estar apresentando para todos e tudo, mas é importante que a sociedade esteja sempre junto, porque senão não vai fazer acontecer. Para isso, então, constituímos um portal, né? Esse portal é para receber contribuições, trabalhos acadêmicos, a gente buscar lá também, se quiser ver, vamos ter um acervo interessante de trabalho sobre logística, né? Consultas, a gente até teve início de dificuldade, porque a gente tem que crivar muito bem isso daí, né? Teve até empresário ligando, quero vender alguma coisa. Não, a ideia aí é ter um diálogo permanente com a sociedade em termos de aprimoramento do projeto que estamos concluindo, né? Então, dividimos nos principais modais, né, que o sujeito pode entrar em rodovias, entrar em aeroportos, portos, dutos, ferrovias, ou centros logísticos, como eu falei, endereçar a pergunta, endereçar a contribuição, ou pesquisar o que for de interesse, né? Ali estava mostrando exatamente a parte aqui das contribuições, né? Bem, aqui também, não sei se dá muito para ver, mas é exatamente a planilha onde você pode enviar suas contribuições, a gente bota um nome, né, se cadastra. Os relatórios em si, né, depois vão estar todos também disponíveis. Então, se quiserem, por exemplo, ver algum daqueles estudos estratégicos, por exemplo, com maiores detalhes, pode-se entrar lá, vai ter. Bem, como considerações finais, então, queria mais ou menos dizer assim, o que a gente tem, né, quase já um pouco meio cansados, né, depois dessa jornada no PEL, quer dizer, é um processo que não foi simples, é um processo longo, como eu disse, continua, mas ele chega agora praticamente, né, mais uns 2 meses, acredito, ao seu marco, que é o relatório final, né? Desse relatório final, nós extrairemos um sumário executivo, claro,
o relatório final é uma coisa extremamente grande, né, como vocês vão ver. Então, temos possibilidades, né, de consultas em cada momento deles, mas vamos fazer dele um sumário executivo que seja palatável para distribuir, para que todo mundo tenha acesso, que é o resumo do resumo. Então, esse sumário executivo vai estar disponível para todos e a base de dados e os outros relatórios no site. Alguma coisa, André, que você queira? Como eu falei, muito importante a questão da governança. Já em várias palestras, no interior mesmo, comentando, é muito comum a gente ouvir as perguntas, vem cá, mas quando é que começa a primeira obra? Ou, de que forma eu posso imaginar que isso daí vai acontecer? Vejam, então, isso é um plano estratégico. Como plano estratégico, ele não é um plano diretor, ou ele não tem o poder mandatório de executar. Nós, então, estamos com um projeto de lei que foi encaminhado já pelo secretário Osório, né, para a Câmara, para ser aprovado, é o projeto de lei 32 de 2015, para que todos esses planos, tanto o PEL, que é o Plano Estratégico de Logística de Cargas, o PDTU, que o antecedeu, mas está concluindo agora, que é o Plano de Desenvolvimento de Transportes Urbanos. Ele é para passageiros, tem uma parte de cargas também, mas é mais para passageiros, e na região metropolitana, o PEL, que é para o estado inteiro. E o PAERJ, que é o Plano Aeroviário do Estado do Rio de Janeiro, é a parte de aviação regional. Esses 3 planos sejam considerados como orientadores decisivos das políticas de investimento no Estado. Então, isso daí é uma das partes da governança, ou seja, concede aos planos um caráter praticamente diretor para orientação das políticas públicas. Vamos ter um laboratório de simulações, estamos começando a construir. Também não é uma tarefa fácil, quer dizer, temos poucos recursos humanos, mas é importante que a gente tenha a contribuição de uma articulação institucional com parceiros fortes, como, por exemplo, a Firjan, com a academia, temos conversado com a PUC, temos conversado com outros centros de estudo, a COP, onde possamos, de repente, por exemplo, ter uma oportunidade de alunos de logística desenvolvendo teses ou dissertações, poderem estar trabalhando nesse laboratório em projetos comuns. É muito importante que essa força seja, né, de mão dupla junto com a sociedade. Sozinho não adianta a gente ter um laboratório escondido no Estado, com 2 ou 3 caras tentando operar e tirar substratos dali. É muito importante que esses projetos conjuntos sejam, enfim, de simuladores dessa base de dados que está sendo constituída e desse software que temos lá. É muito importante também que haja essa integração com os diversos outros planos. Então, de novo, ele tem que ter a capilaridade. Ao mesmo tempo que estamos lançando o PELC, a Firjan, por exemplo, junto com um trabalho com a Confederação Nacional da Indústria, está lançando o Sudeste Competitivo. Então, é um plano já com os grandes eixos de logística do Sudeste. Temos conversado com eles, trocado ideias, chegando a resultados comuns, né? Divergindo um ponto no outro em termos de análise ou de metodologia, mas convergindo para resultados comuns, para que esses planos possam se falar. E, claro, um acompanhamento sistemático das novas modalidades de concessões, das novas modalidades de parcerias públicos-privadas, dos planos, né, os modelos de regulação das ferrovias, que tipo de coisa está acontecendo. Agora mesmo, acabamos de ver uma coisa importantíssima, né? O modelo de regulação das ferrovias, por exemplo, chegou-se à conclusão de que não é aquele one size fits all, quer dizer, não é um modelo para todos. O governo federal finalmente se convenceu da importância de fazer um modelo para cada. Isso é fundamental. Então, vamos ter, no nossa parte do Estado, também, a lógica da 118, a ferrovia para o Espírito Santo, com a sua modelagem própria, com o seu CAPEX específico. Isso atrai investidores de uma forma potencialmente mais favorável. E, então, senhores, é isso. Estou aí à disposição para qualquer dúvida. Agradeço mais uma vez a compreensão e paciência de todos vocês, ao Hélio, aos amigos. E estamos aí à disposição. Um bom dia de logística para todos.